Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. É terça-feira, 3 de março, tô gravando esse conteúdo 18h24, 6h24 da tarde, tá? Comecei a gravar agora o conteúdo. Por que eu tô dando horário? Porque a janela de transferências fecha 23h59. E o Inter ainda pode anunciar um zagueiro, tá? Muito difícil que aconteça, mas o Inter ainda pode anunciar um zagueiro. O nome, ou melhor, a lista de 5 nomes de jogadores tentados pelo Internacional. Uma lista que o Simon Bianchini descobriu. Eu já tinha aqui alguns nomes, tá? E vou passar essa lista para vocês. E depois disso, depois dessa janela, ainda tem a janela do mercado interno, que vai até o dia 26 de março, alguma coisa assim. Será que o Inter pode contratar? E eu quero estabelecer aqui um comparativo, ou melhor, trazer a lista dos jogadores que saíram, teve mais uma saída hoje, e dos jogadores que chegaram, para que eu possa fazer uma análise inicial do trabalho do Fabinho. Esse conteúdo tá bem interessante, hein? E a qualquer momento pode tocar aqui o WhatsApp com informações do Inter. Olha só, Franz Beer, você sabe, é o melhor chopp do estado do Rio Grande do Sul. Amigos, marca que leva a minha assinatura, mais do que isso, a minha carinha. E eu recomendo demais esse chopp aqui, tá? Esse aqui em PET, e ele é o primeiro chopp em PET do Rio Grande do Sul, e é o mais gostoso, inegavelmente, tá? Você encontra esse aqui, ó, é o sem glúten, tá? Com uma redução de calorias. Esse aqui é o barrigudinho da Pilsen, tá? Olha que bonito que ficou o barrigudinho da Pilsen. E você tem outros sabores, como o IPA, como esse aqui de bergamota, que é simplesmente fantástico. E você pode pedir o chopp Franz Beer na tua casa, para o teu evento. Eu recomendo. Nos meus eventos é só chopp Franz Beer. Agora no dia 21 de fevereiro que passou, aniversário do Theo e da Alice, chopp Franz Beer. 80 litros de chopp que foram assim, ó, desapareceram. Por quê? Porque a galera começa a tomar, meu amigo, e é um espetáculo. Atendimento VIP. Marcou, chegou. E tu vai tomar um chopp gelado ao longo de todo o evento. Eu recomendo demais Franz Beer, sempre na parceria com o canal do Vaguinha. Gente, vamos lá. Pode acontecer alguma coisa até 23h59, tá? E se acontecer, eu venho para atualizar esse conteúdo. Olha aqui, tá? A direção foi atrás de 5 nomes. Nicolas Marichal, tá? Uruguaio de 24 anos de idade. Joga no Dínamo de Moscou, certo? A pedida do Dínamo, 7 milhões de dólares, tá? E o Dínamo também não aceitaria liberar o jogador agora. Não deu. Muito alto o valor. O Inter tem aí algo em torno de 5 milhões para fazer uma negociação. Lucas Veríssimo, tá? Anunciado agora há pouco pelo Santos. 4 milhões de dólares, tá? E ele fez uma pedida salarial acima de 2 milhões de reais para jogar no Internacional. Ele estava no futebol do Catar e tem 30 anos de idade. Muito bom zagueiro, tentado pelo Inter. Esse outro nome aqui, eu trouxe para vocês em primeira mão. Diego Carlos, zagueiro, seleção brasileira, seleção olímpica. Ele estava jogando hoje de tarde pelo Como, da Itália. Ele está emprestado, se eu não me engano, ele pertence ao Fenerbahçe. Eu trouxe essa informação para vocês, né? É isso, tá? Ele está jogando no Como da Itália titular. O Palmeiras teria feito sondagem também, mas é um jogador que custa muito caro. Os valores estão fora da realidade do Internacional, de acordo com o próprio Internacional, tá? Outro jogador mais acessível, Joaquim, lembram dele? Jogou, acho que Série B pelo Santos. Ele é titular lá do Tigres do México, tá? E o valor pela transferência do jogador seria de 8 milhões de dólares. Não deu para o Inter chegar nesses valores também. E parece que o Tigres do México não liberaria o jogador agora, só na metade do ano também.
E Lucas Fasson, esse nome a gente trabalhou aqui, 24 anos de idade, contrato até a metade do ano, ele pertence ao Lokomotiv Moscou. Não houve liberação antecipada e não está descartada uma tentativa para o jogador chegar na metade do ano, tá? Então esses são nomes que o Inter tentou e que por enquanto não deu. Não deu, tá? Tem um jogador que está sendo muito cobiçado no mercado interno, que é o do zagueiro Dantas, 22 anos, do Novo Horizontino. Mas aí tem aqui Cruzeiro, Botafogo, se eu não me engano, o Fluminense olhou também para esse jogador. Vários jogadores estão monitorando esse jogador. A concorrência, quando ela aumenta, fica muito difícil do Inter evoluir. Então eu vou repetir, gente. Olha aqui, o relógio está passando, 6h30 da tarde, tá? Até as 23h59, tudo pode acontecer. Uma fonte do Inter me disse. Tudo pode acontecer até as 23h59. E eu sinceramente espero que aconteça. Porque eu entendo que para buscar esses jogadores aqui, realmente são jogadores que estão fugindo do padrão do Inter, é difícil. Mas tem jogador, além desses aqui, que estão no padrão do Inter, que estão ao alcance do Inter. E que são melhores do que estão aqui. Simplesmente chegar e dizer, olha, a gente tentou, mas é muito caro, esse aqui não... Ok, a gente entende que esses aqui realmente são jogadores acima. Mas e outros jogadores? Cadê a prospecção? Cadê a avaliação de mercado? Outros clubes conseguiram contratar, por que o Inter não consegue contratar? E aí eu tô quase dizendo o seguinte, contratem qualquer um. Contratem qualquer um, de nível de Série A de Campeonato Brasileiro, é claro. Mas tragam alguém. Façam alguma aposta, tragam alguém. Porque não é possível, gente, que a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro até a parada para a Copa do Mundo com o que a gente tem agora. E aqui eu começo a discutir o trabalho do Fabinho. Lembrando, se o Fabinho trouxer um zagueiro agora, ou dois, até a meia-noite, eu retiro tudo que eu estou dizendo. Mas a informação é de tudo pode acontecer, mas é difícil. Eu tenho a lista aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Jogadores que saíram do Inter. Jogadores vendidos, tá? Luiz Otávio, Vitão e Ricardo Matias. Liberados. Isso aqui é trabalho do Fabinho, tá? Liberou o Ivan e o Alan Benítez. Fim de contrato. Luca e Romero. Não tem trabalho de ninguém. E emprestados. Ramon, que já estava fora, e o Estevão. Só? Por que o Inter não fez negócio com o Cleiton Sampaio, por exemplo? E com outros tantos jogadores que estão aí inchando a folha. E olha as contratações do Inter. Chegadas do Inter. Paulinho, livre do mercado. Esse aqui é o contrato. Esse aqui é o contrato. Tá? Matheus Bahia. Esse aqui é o contrato. Eu e o Telzinho vamos lá no Bahia e negociamos. Aí, empréstimo. Alejandro e Vijagra, duas contratações que pela dificuldade, né, foram contratações, e a gente não tem nenhuma resposta deles em campo ainda, né, principalmente do Vijagra, mas são contratações que demandam tempo, que tu tem que ter conhecimento do mercado, e aqui não avalio ainda de forma definitiva. Mas Kaique, não posso ser definitivo em relação a esse jogador, mas vocês concordam que não é difícil de contratar. E o Félix Torres? Bom, o Félix Torres estava sendo oferecido para todos os grandes times do futebol brasileiro. E o Inter foi lá, bom, me serve, pegou. Numa condição muito boa, inclusive com o Corinthians pagando metade do salário. Então o Fabinho que foi elogiado, o Fabinho que eu depositei muita esperança nele, de ele fazer negócios, fazer troca, vasculhar o mercado, o Fabinho não chegou no Inter ainda, gente. O Fabinho não chegou no Inter ainda. Para valorizar a função, o cargo, um cargo que remunera muito bem, precisa fazer mais do que isso aqui. Precisa trabalhar mais do que isso aqui. Porque senão, o André Mazuco, o William Thomas, Paulo Brax, todos esses que passaram aqui sem brilho, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Tá?
Então, eu espero realmente que o Fabinho tenha criatividade nesses próximos 20 dias para encontrar alguma coisa no mercado interno. Porque até agora, Fabinho e qualquer outro profissional lá do Capa, qualquer outro profissional, ou sem executivo, um dirigente político, é a mesma coisa. Desculpa, mas é a mesma coisa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.